Olá, tudo bem? Eu quero agradecer a você estar assistindo esse vídeo e se o assunto aqui abordado for do seu interesse, replica ele também para outras pessoas. Esse vídeo fica também gravado no YouTube, você pode seguir o meu canal também aí no YouTube, pode dar o seu like lá também e toda vez que a gente publicar um novo vídeo, você já recebe também já um acionamento automático. O tema que a gente quer conversar um pouco hoje aqui está relacionado, depende do ponto de vista. Você está vendo esse quadro aqui? Esse quadro, cada pessoa, eu, você, podemos estar interpretando esse quadro de uma maneira. O autor desse quadro, ele idealizou conforme a interpretação dele também. Mas o ponto de vista é isso que acontece na nossa vida. Isso que relaciona como que nós estamos tratando, cuidando e conduzindo a nossa vida. Muitas vezes, depende do ponto de vista, é quando a gente quiser, acima de tudo, observar aqueles momentos mais difíceis da nossa vida, onde tem os problemas, onde vem as adversidades. Como que nós tratamos isso? Quando um imperador romano chamado Marco Aurélio, ele foi um dos maiores imperadores romanos, mas o que destacou ele não era o poder que ele tinha por trás de todo aquele império que era o Império Romano, o maior império do mundo. Mas o que destacou Marco Aurélio foi a maneira como ele conduziu o seu império. E ele disse que a maneira como ele escolheu conduzir o império dele estava relacionado à forma como ele cuidava do seu pensamento. Ele não interpretava a condução da vida pelo impulso, pelas influências, mas ele analisava tudo, trazia aquilo dentro de uma tradução íntima pessoal dele, mas como ele também tinha já administrado o equilíbrio na sua vida, ele conseguia olhar, por mais difícil que pudesse ser um problema, mas conduzir para uma solução. Esse é um sentido que nós precisamos aprender na nossa vida. E se a gente olha como que Deus tratou disso, ele nos mostra por diversas experiências. Há uma experiência no Velho Testamento onde o profeta Eliseu, ele é abordado por um dos que ficavam com ele, um dos jovens que estava junto dele, e que o acorda logo pela manhã e fala: profeta, o imperador sírio mandou o seu exército e está cercando toda a nossa terra e vai destruir Jerusalém, e vai destruir Israel. Essa passagem está no livro de 2 Reis, capítulo 2. E o que aconteceu ali? Eliseu, ele faz uma oração e pede a Deus para abrir os olhos do rapaz que estava junto com ele. O que Eliseu queria que aquele jovem visse? Além de ver o exército que estava ali do Império Sírio, ele queria que aquele jovem pudesse ver os anjos de Deus que já estavam em prontidão para lutar por Israel. Essa é uma condição que nós precisamos aprimorar muito na nossa vida. Se nós escolhemos, por mais diversa que pode ser a vida, por mais difícil que possa ser a vida, mas se nós escolhemos trazer a nossa vida numa parceria íntima, profunda, única, exclusiva com Deus, aí nós temos já uma garantia daquilo que Deus mesmo nos revela e que estará inerente a nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nessas condições, Deus nos mostra de que, por mais difícil daquilo que estejamos olhando, por pior que possa ser a interpretação do problema, Deus vai nos dar sempre uma solução para ele. Jesus, numa ocasião, foram diversas experiências que os discípulos passaram com Jesus, mas numa ocasião eles estavam num barco, de repente o mar ficou revolto, começou a balançar e eles perceberam, pela sua experiência como pescadores, de que aquele barco ia naufragar e todos eles iam morrer e Jesus estava dormindo. E eles foram lá e acordaram Jesus e cobraram de Jesus: você não percebe que nós vamos morrer aqui? Aí Jesus, quando levanta, diz para eles: homens de pouca fé, ainda não aprenderam a ver aquilo que estava junto deles, que era Jesus, que é Deus.
E Jesus imediatamente lhe ordena a tempestade para parar e tudo ficou em calmaria. Depende do ponto de vista. A minha vida, a sua vida, pode ser muito aperfeiçoada. O que você e eu possamos estar passando, o que possamos ter passado e que ainda nos atormenta, pode ter um foco diferente. Mas se aprendermos a olhar numa visão que vai além daquilo que a nossa capacidade humana, que é limitada e é influenciada, quer nos destruir. Mas se nós olharmos para aquilo que Deus quer nos proporcionar, olha, muito além do que esses olhos veem, Deus nos permite ver pelos olhos espirituais. E a esse coração vai se tranquilizar. A esse coração vai viver abundantemente. E aí consolida. Jesus fala isso para os seus discípulos sobre essa circunstância. No mundo, vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por tribulações, mas tenha alegria, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está falando para nós? É dado a você a oportunidade de vencer, mas para a gente vencer, a gente precisa querer. E para querer, a mudança não está em querer mudar o outro, é mudar a nós mesmos. Eu mudando a mim, eu posso perfeitamente ajudar na mudança de outros, mas com aquilo que Deus vai me permitir falar dele, apregoar sobre aquilo que a bênção dele faz na minha vida. Reflita sobre isso. Depende do ponto de vista. Depende de como você está olhando agora, mas pode ser diferente. Um forte abraço. Deus te abençoe.